Queria convidar você a abrir a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Carta que nós começamos a ler, refletir, estudar e deixar que ela nos transforme por ser palavra de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que ela vai fazer tudo isso na nossa história. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 hoje, essa manhã, ao versículo 6. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do 1, queridos, para a gente recordar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós estamos em obras. As obras aceleram os nossos corações, né, queridos? Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo conviver muito com essa estrutura de obra, porque eu sou um pouco ansioso. Quando eu projeto alguma coisa na minha vida, eu quero que fique pronto da segunda para terça. Então, se a gente fala alguma coisa assim, vamos fazer isso? Vamos. Então parece que assim, eu já deito na minha cama falando, amanhã vai ficar pronto. A Fernanda conhece bem como que eu sou. E eu sou daqueles que, tipo assim, se compra alguma coisa na internet, eu sento na porta de casa esperando o entregador. Eu não tenho paciência, talvez, ou ansiedade demais para esse negócio de ficar esperando as coisas acontecerem. Isso aqui para mim é um teste com a minha ansiedade. Porque as conversas para a gente fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui começaram há um bom tempo atrás. E a gente foi sentando, conversando, vamos, não vamos, projeta, desenha, faz uns negócios que eu nem sabia que existia na vida, chamado croquis. Eu falei, gente, o que significa isso? Aí eu descobri que era um desenho, assim, para a gente entender onde cada coisa vai ficar. E aí eu olhava para o desenho, chegava em casa, eu falava assim, gente, mas será que eu vou chegar na igreja e já vai estar assim, já vai estar assado? E eu vinha aqui todo dia, olhava as paredes, olhava a porta que tinha que tirar daqui, passar para cá, e eu olhava para as paredes que tinha um monte de coisa para pintar, o bebedouro que tinha que sair de lá e ir para cá, esse palco que tinha que desmontar o de cá, passar para cá. Até hoje eu ainda estou com o coração acelerado, ainda, porque apesar de tanta coisa já estar linda desse jeito, ainda falta alguns detalhes. Esse negócio de lidar com a obra comigo não é muito fácil. Não sei se com você você tem paciência de esperar tudo isso acontecer num tempo tranquilo, delicado, cada coisa no seu lugar. E cada vez que eu conversava com os nossos amigos que estão aqui de linha de frente da reforma, eles soltavam uma frase mortal para mim assim, calma, pastor. Eu falei assim, eu estou calmo. Calma, pastor, não precisa correr, uma semana de cada vez. Às vezes tem coisas na vida que são a longo prazo, queridos. Elas não acontecem de imediato. Eu posso dizer que quase tudo na vida é assim. São poucas as coisas que a gente consegue no imediato. A gente simplesmente fala, eu quero e está na tua mão. A gente está numa geração imediatista. Se você pegar o teu celular, não pega não, deixa ele desligado. Mas depois se você dá uma olhadinha no celular, hoje a gente está cheio de aplicativos para ensinar para a gente que o imediato é possível. Você acessa o aplicativo, clica no botão e a comida chega na sua casa. E se você pediu essa comida e está lá assim, 60, 70 minutos de espera, você quase tem um mini infarto. Não é assim? Você quer comer agora.
A gente precisa de um lugar para o outro. Antigamente não existia esse negócio de motorista de aplicativo. A gente tinha que andar a pé, tinha que pegar carona, andar de ônibus. Hoje parece que ficou fácil, né? Talvez numa realidade de uma cidade maior, como eu vivi em São Paulo, você clicava no botão, o Uber chegava na sua porta, você levava onde você queria, te buscava, te trazia de volta. As coisas foram ficando nesse imediatismo. Só que isso também gerou no coração do ser humano uma disfunção, porque a gente agora não sabe lidar com coisas a longo prazo. A gente não sabe lidar com coisas que demoram. Aí os jovens entram na faculdade e no primeiro ano da faculdade quer sair formado. Os meninos entram no trabalho, chegam na empresa, nos 6 primeiros meses quer ser promovido. Quer virar gerente, quer virar CEO. Essa é a geração que nós estamos vivendo. A geração do imediato, do agora, que não sabe lidar com construção a longo prazo, que demora, porque precisa trabalhar detalhes, precisa trabalhar as minúcias do que está acontecendo. Nós estamos em obras. A igreja de Jesus Cristo está sendo construída a cada dia, como cada um de nós está sendo construído a cada dia. Isso não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. Isso não é algo que vai ser simples e rápido. Vai ser demorado. E é demorado. É de pouquinho em pouquinho, parece que é a conta-gota. E quando a gente vê que uma pessoa chega e essa pessoa está integrada na nossa igreja, a gente celebra tanto porque mais uma gotinha caiu. Mas é devagarzinho. Nós temos mais de 140 anos de história nessa cidade. Quantas coisas já aconteceram aqui, mas nós não estamos prontos. Essa igreja ainda está em construção. Ela ainda está sendo edificada e construída por Cristo Jesus. E entender isso é um grande desafio para nós, queridos. Porque a gente precisa ter a paciência de esperar as coisas acontecerem. Paulo está olhando para aquela igreja através da carta de Efésios e ele está mostrando essa realidade para aqueles irmãos. Irmãos, entenda uma coisa. A igreja de vocês ama de uma forma linda, maravilhosa. Vocês têm fé, a fé de vocês produz. Mas entenda uma coisa, isso é um projeto a longo prazo. Deus está fazendo. Até as minhas cadeias, a minha prisão, meu sofrimento faz parte do grande plano de Deus. Nós estamos olhando com aquele pessoal de Éfeso ali para essa carta e tentando entender o que Deus está tentando nos mostrar, o que Ele está fazendo nessa grande obra de construção maravilhosa que Ele está fazendo na nossa vida. No domingo passado a gente mostrou um pouquinho que nós fazemos parte desse plano. Você tem um chamado lindo, lindo, para ser alguém específico para Deus e viver tudo isso que nós estamos deixando ser construídos. Nós estamos em obra porque Deus está construindo em nós e através de nós a sua igreja. Eu falei domingo passado e falo de novo, isso já deveria deixar a gente assim, pasmo. Que privilégio. Que privilégio dentre tantos bilhões de pessoas nesse mundo, Deus olhar para mim, um miserável, cheio de defeito como sou, e falar assim, eu quero você. Eu quero você do jeito que você é, porque eu te fiz assim. Eu te fiz assim para você ser parte desse grande monumento, um tijolinho na construção dessa obra linda e maravilhosa que eu estou fazendo no mundo. Eu quero você. E quando eu olho para essa igreja assim, gente, e agora eu consigo, sem precisar fazendo assim, eu consigo olhar para o rosto de todo mundo. Eu olho a história que Deus está construindo nessa igreja através da história particular da vida de cada um de vocês. Aqui nós temos médicos formados, médicos em formação, enfermeiros, professores, engenheiros, advogados. Nós temos excelentes donas de casas, pais e mães maravilhosos. Nós temos pessoas que dedicam a sua vida como motorista, como ajudante em alguma empresa na logística ou em qualquer outra área administrativa. Nós temos pessoas que cuidam da beleza das pessoas, da estética, do visual. Nós temos tantas faces bonitas do que Deus está construindo aqui com seus dons e habilidades, não é não?
E Ele está formando isso, tijolinho por tijolinho. Ele está fazendo um grande monumento físico e presente na história, que é cercado de bênçãos espirituais. Como é lindo perceber isso. E como que Paulo está mostrando isso no contexto de Éfeso, e como que ele mostra isso para nós, hoje, para a gente entender o que é ser igreja. O que Paulo está ensinando ali na sua carta para aquela igreja, que Deus está passando essa mensagem tão forte e tão necessária para nós essa manhã. Eu queria que você lesse comigo esse versículo 3, bem forte. Diz assim, vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Um grande monumento físico cercado de bênçãos espirituais. Como que Paulo começa tudo isso? Paulo começa esse momento da carta, quando ele está contando o que Deus fez na edificação da igreja, louvando. Alguma coisa mexeu tanto com o coração do apóstolo Paulo para começar a escrever para aquele povo, que o levou de joelhos à presença de Deus, que o deixou tão abismado com a grandeza. Ele ficou tão estupefado daquela presença linda de Deus, que o levou a se prostrar numa oração linda que nós vemos do versículo 3 ao versículo 14. E ele começa numa doxologia, que é um salmo de louvor pela redenção e todo o plano de amor que é cumprido em Cristo pelo Espírito Santo, segundo o propósito de Deus Pai. Paulo olha para o que Deus fez na história, o que está fazendo, o que Ele construiu e está construindo. O que é ser igreja para Paulo é entender o que Deus está fazendo no invisível, naquilo que a gente não está construindo com as nossas mãos, nem vendo com os nossos olhos. E quando ele encara essa realidade, ele cai de joelhos e louva a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está expondo essa grandeza, essa beleza. E ele faz isso de uma forma tão diferente que chamou a atenção dos teólogos de todos os tempos e de todas as épocas. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que esse texto, ele é assim. Não é para ninguém enxergar. Mas esse texto começa no versículo 3 e ele só acaba no versículo 14, num gole só. Paulo simplesmente foi em uma frase, sem ponto final e sem parada para respirar. Ele escreveu o que ele estava sentindo pelo Espírito Santo naquele momento, quando ele encarou a realidade do invisível, do que Deus está fazendo no plano não visto por cada um de nós, mas pela fé encarado pelo nosso coração. E ele começa a dizer esse louvor, essa gratidão, essa explosão de adoração. E é curioso que quando ele faz isso, a Trindade aparece aqui nesse lugar. Se você prestar atenção, tem uma marcação de Paulo aqui que divide esse texto, que vai do versículo 3 ao 14, muito forte. Essa frase é: para louvor da sua glória. O primeiro bloco, Paulo trata do que Deus Pai fez. O que o Pai está fazendo? O segundo bloco, Jesus Cristo é explícito, o foco é Jesus. O que Ele está fazendo na construção da igreja. O terceiro, o Espírito Santo, onde Ele entra em tudo isso. Mas todos esses blocos terminam com uma frase: para o louvor da sua glória. Nós temos uma marcação muito bonita. Mas o que mais me deixa entusiasmado nesse texto é quando eu vejo isso e ver Paulo de joelhos, humilhado, olhando para a igreja e dizendo: Deus construiu a igreja na eternidade para o louvor da sua glória. A Trindade está presente, a Trindade está fazendo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são os autores da igreja, o autor da igreja. São eles que estão criando tudo isso. E para Paulo, diante de tudo que estava acontecendo, seja os seus sofrimentos pessoais físicos, seja o que Éfeso estava passando, aquela igreja enfrentando ali,
O mais importante para ele era trazer a memória daquele povo que nós somos infinitamente abençoados por Deus. Muito mais do que os nossos olhos podem ver. Mas o que Deus Pai fez na eternidade? Se Paulo trata disso, talvez essas seriam as coisas mais importantes para a gente ver essa manhã agora. O que o Deus Pai começou com essa obra a fazer e que atingiu a minha e a sua vida? O que Paulo está tentando dizer quando ele diz tudo isso para aquele povo? O que ele nos diz a respeito da pessoa de Deus Pai quando Deus Pai sonhou a igreja? Paulo começa com louvor. Ele começa dizendo: bendito seja o nosso Senhor, o Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem algo que ele fez, e eu queria chamar a sua atenção para os versículos 3, 4 e 5. Alguns verbos que estão no amarelo ali. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Se você prestou atenção, nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou e nos deu. Todos esses verbos estão no passado. E não é qualquer passado, queridos, porque no português passado é passado, alguma coisa que foi embora e ficou. No original, na qual foi escrito e na língua que Paulo escreveu, o grego, esse passado era um passado muito importante, porque era um passado que indicava que uma ação foi feita e que tudo aquilo que foi feito reverbera consequências por todo o resto. Nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, nos deu, são ações pontuais. Já aconteceu, já acabaram, mas os seus efeitos são eternos. E quando a gente olha para a beleza do que isso significa, nós vamos ver que Deus está construindo a sua igreja, mas com ações iniciais que já aconteceram na eternidade antes de qualquer coisa existir. E o mais importante não é esse prédio. O mais importante é o que Ele está construindo na nossa vida como pessoas com essas ações que reverberam aqui e agora. Muitos e muitos anos depois. Paulo sabia disso. Paulo tinha olhado para aquela igreja e falou: vocês precisam prestar atenção em algumas coisas. O versículo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essa é a versão da tradução NVI. Se você for para a versão revista e atualizada, você vai achar uma expressão com toda sorte de bênção espiritual. A expressão é a mesma, ela tem força que traz uma reflexão profunda para a gente. Paulo está dizendo para aquele pessoal e está dizendo para nós hoje o seguinte: meu querido, tudo que a gente precisa para viver o sonho de Deus com a igreja, Ele já nos deu. Não é Ele está nos dando, nem Ele irá dar ou vai nos dar. Ele já nos deu. É um passado que já foi realizado na nossa vida. Mas aí você começa a pensar assim: mas pastor, a gente não acabou de orar aqui pedindo para Deus curar, para Deus abençoar, para Deus fazer aqui e agora? Você percebe que a nossa mentalidade, além de ser algo imediatista, a nossa mentalidade também é muito materialista? A gente acha que tudo o que a gente precisa para viver o que Deus está projetando para a nossa história se resume ao plano físico e material. Então, até as igrejas aí fora estão dizendo para alguns crentes que ser abençoado é ter. Não é assim? Como que você é abençoado? Se você tem. Como que você é abençoado? Se você é bem-sucedido.
Como que você é abençoado? Se as coisas materiais chegaram na sua vida, se você tem posse, se você tem muitas coisas. E às vezes eles usam muito de textos do Antigo Testamento para mostrar isso, porque ali as bênçãos materiais elas existiam em forma muito abundante. Aquele pessoal precisava disso. O maná não caía do céu, gente. Eles reclamaram, Deus mandou lá a carne para eles comer, até sair pelo nariz. Não foi assim a história? E Deus não deu uma terra prometida para eles, que é a terra mesmo, onde eles podiam plantar, colher, viver, onde tudo eles podiam fazer, casa para morar. Era bem material. E quando você lê Deuteronômio, por exemplo, você vai ver Deus prometendo isso. Você vai ter essas coisas. Mas parece que agora Paulo, não anulando nada, absolutamente nada disso, parece que Paulo olha para a igreja, dá um passo atrás e diz assim, mas a gente precisa encarar uma realidade no nosso coração. O espiritual é muito mais importante do que qualquer material na tua vida. O espiritual, ele é muito mais forte, impactante e importante do que qualquer coisa que você acha que precisa ter. Qualquer coisa que você acha que precisa fazer. E pasmem, tudo o que nós precisamos espiritualmente, como filhos de Deus, para viver a igreja na sua essência, na sua plenitude, nós já temos. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, ou com todas as bênçãos espirituais. Precisa de fé para entender isso. É por isso que quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente está ali conversando e a gente fala dessa realidade espiritual em contraste do materialismo que impera na nossa sociedade. E as pessoas olham para a gente com cara assim de caneca, sabe? Sabe aquela cara assim, ok. Eu quero uma casa, você não quer não? Eu também quero, gente, mas tem coisas que são mais importantes do que isso. São coisas que são muito mais intensas, muito mais relevantes diante de Deus do que isso. E nós já temos. A dura coisa que acontece na nossa vida é quando a gente não entende essa expressão. Deus nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões onde? São bênçãos que vêm do céu para a nossa vida. A gente ignora que existe uma realidade espiritual, um mundo espiritual onde nós vivemos. Nós não vemos, nós não enxergamos, mas a Bíblia fala dele o tempo todo. Uma realidade invisível aos nossos olhos, mas presente na nossa vida constantemente. Uma realidade invisível que invade o nosso mundo material. E em Jesus Cristo, o reino invisível se tornou realidade. Quando Jesus cura, o que Ele está fazendo? Trazendo o reino de Deus à realidade de um céu, uma eternidade onde não vai haver mais doença. Quando Jesus expulsava um demônio, Ele dizia, quem ordena, manda, quem reina aqui sou eu. Uma realidade de poder, de autoridade vinda do céu. Quando Jesus fazia os milagres sobre as águas, quando Ele falava quieta vento, o que Ele estava mostrando para os homens que seguiam Ele? Eu domino tudo isso. Não existe nada que eu não consiga controlar. Eu criei tudo isso. Isso não acabou nunca, gente. Nós estamos tão imersos no materialismo que a gente esquece que ao nosso derredor existe um mundo espiritual real, acontecendo no aqui e no agora. Quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos que todas as bênçãos de Deus simplesmente são aquilo que a gente acha que precisa na nossa vida. E dinheiro talvez seja o top 1 da nossa lista. Trabalho, sucesso, fama, carreira, reconhecimento. Pergunta para o ser humano o que ele deseja de mais intenso no coração dele. E o top 10 dessa lista vão ser essas coisas. Porque a realidade material iludiu os nossos olhos e ofuscou a realidade celeste que vem dos céus. E que é muito maior do que tudo que você pode imaginar. Completamente tudo. E é por isso que Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não são materiais propriamente ditas, são coisas que nós não vemos
nas regiões celestiais. E ele diz em Cristo Jesus. Quando o sonho da igreja começa a se tornar realidade, toda a revelação bíblica aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Toda a igreja tem o seu foco em quem? Cristo Jesus. Toda a criação é convergida para Cristo Jesus, e nós vamos ver isso na teologia de Paulo nessa carta. Tudo está sendo concentrado e convergido para a pessoa do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E isso tem muitas implicações para a nossa vida. Porque nós pensamos que a vida tem a ver comigo e somente comigo. A vida é material e física, é racional, é o que eu toco, é o que eu vejo, e tem a ver com o que eu sinto no mundo que nós estamos vivendo. E a Bíblia aponta tudo para Jesus. Ela tira do foco das pessoas e coloca no foco do Rei. Antes de pensar em qualquer coisa do nosso dia, o primeiro pensamento da nossa mente deveria ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, aquele que reina soberanamente e é capaz de fazer qualquer coisa. Você não é capaz, Ele é. Você não tem poder, Ele tem. O nome dEle é capaz de fazer coisas que nós não podemos imaginar. A pessoa de Jesus Cristo é real, viva hoje no nosso meio. Ela é capaz de transformar vidas e corações, realidades inteiras de uma família. Jesus Cristo é o Senhor de todas as eras, de todos os tempos, e é o Senhor dessa igreja. É dele que nós estamos falando. É sobre ele que Paulo fala. Tanto é que quando nós lemos a carta gêmea de Efésios, o hino de louvor que Paulo escreve nessa carta é maravilhoso. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Falar de igreja é falar de Jesus. E eu queria que depois disso a gente lesse essa oração de novo, de uma forma diferente. Agora com uma outra entonação, porque a gente já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais que Deus derramou sobre esse povo que Ele chamou. Vamos ler isso juntos, bem forte, declarando essa oração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Amém. Mas o que mesmo Deus Pai fez na eternidade? E Paulo fala isso para a gente. E eu queria mostrar duas coisas que ele fez aqui, que faz toda a diferença na nossa vida quando a gente sai por aquela porta ali. A primeira dela, Deus nos... Versículo 4, está escrito o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Paulo está dizendo algo muito forte aqui. Paulo está expondo para aquela igreja a beleza dessa bênção espiritual da região celestial que atingiu Éfeso, mas que atingiu você. Ele nos escolhe.
E a bênção da eleição não é algo para desvendar os nossos olhos como algo a ser criticado, contestado. Não, é algo para nos jogar de joelhos, como Paulo foi jogado de joelhos e dizer: Senhor, bendito é o seu nome, porque um dia o Senhor olhou para mim. Bendito é o seu nome, porque eu não entendo os motivos, mas o Senhor olhou para a realidade do que eu sou, de quem eu sou. Mas existe um golpe na nossa autonomia aqui com esse versículo. Porque o nosso mundo quer dizer: quem escolhe as coisas sou eu. Quem determina o meu futuro sou eu. Quem dá os passos da minha vida sou eu. Eu escolhi onde eu moro. Eu escolhi o que eu vou fazer da minha vida. Eu escolhi com quem eu vou casar. Queridos, eu sou capaz de dizer: sim, você escolheu isso. Você teve sim a sua participação e responsabilidade em todas essas coisas que você escolhe no seu dia a dia. A roupa que você vestiu hoje foi você que escolheu. O que você tomou de café foi você que escolheu. Mas por trás da realidade material que nós estamos enxergando e vendo, existe uma realidade espiritual de um Deus soberano, que na eternidade escolheu cada um de nós. O golpe da autonomia é quando nós temos que olhar para uma realidade dessa e dizer: não fui eu que escolhi Deus, Deus me escolheu. Não fui eu que fui atrás de Deus, porque jamais teria condição de fazer uma coisa dessa. Efésios no capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, cegos. Não estávamos vendo a realidade desse mundo invisível, celestial e espiritual, mas Deus nos escolheu. Deus não escolheu a gente porque Ele sabia que você ia crer em Jesus Cristo. Deus escolheu você para você crer em Jesus Cristo. Deus não escolheu você porque sabia que você era santo, você era bonitinho. Ai, gracinha, não é sua? Na hora que Deus olha para um de nós assim, fala: não, que bonitinho. Não. Deus escolheu a gente para ser santo. E a escolha dele não tem critérios estabelecidos em nós mesmos. E é por isso que Paulo fala: Deus nos escolheu nele. Onde estão então os critérios que Deus escolheu? Como que é essa balança? Qual é a lista de características que me fez entrar no hall da igreja de Cristo Jesus? Porque eu... Os critérios não foram revelados para nenhum de nós, queridos. Não existe lugar nenhum específico que diz o porquê Deus escolheu um ou outro. Não existe lugar nenhum que nos fale ou nos mostre na Bíblia os critérios da escolha de Deus. E eu digo para você por quê. A limitação da nossa mente seria impossível entendermos a mente de Deus e o coração de Deus por tão limitados e pequenos que nós somos. É por isso que uma doutrina como essa não pode criar em nós um orgulho, mas tem que criar em nós uma humildade de entendermos nós não somos ninguém diante da grandeza desse Deus. Nós não somos nem capazes de entender a mente dele quando ele fez isso. Nós precisamos olhar para ele com humildade e com gratidão e entender que ele escolheu tudo isso nele, porque ele é o centro de todas as coisas. Quando ele fez isso? Antes da criação do mundo. Sabe por que Paulo faz questão de frisar isso aqui, queridos? Porque quando o mundo não era formado, você não existia. Então, não existia um ato seu para que Deus olhasse para você e falasse assim: eu quero ela. Não existia alguma coisa que você fez para que Deus olhasse e falasse: ah, ele é meu. Não existia ninguém, não existia mundo. E isso só nos prova que a eleição de Deus não se baseia absolutamente em nada do que você é ou que você faz. A eleição, a escolha de Deus se baseia simplesmente nele, na vontade dele, no amor dele. Ele nos escolheu. Ao invés de perdermos o nosso tempo, como muitos perdem, olhando para esse versículo e tentando argumentar cientificamente, filosoficamente para essa doutrina,
com todo o temor do nosso coração, nós deveríamos fazer como Paulo. Dizer: Senhor, isso só me faz entender que é tudo para louvor da sua glória. Como? Não sei. Por quê? Não sei. Não foi revelado para a gente. Mas a gente louva o teu nome, porque confia no Senhor. E sabe quem consegue fazer isso? Quem realmente foi tocado pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do amor e da graça de Deus. É Ele que nos convence disso. E perceba que a ênfase de Paulo aqui não está no elegeu somente, mas no propósito. Paulo diz: nós fomos escolhidos por Deus para, a fim de que sejamos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolhe pela vontade dele, para um propósito muito bem definido: sermos santos e irrepreensíveis. Santidade aqui, esse verbo ágios no grego, ele tem a ver com algo que é separado e distinto para um uso exclusivo daquele que o separou. O templo era santo porque ele era usado exclusivamente para Deus. O sábado foi eleito dia santo porque é um dia dedicado ao Senhor, o Shabat, o descanso, o sétimo dia. Deus é santo porque Ele é distinto de toda a sua criação contaminada pelo pecado. Santo é algo que é feito, é criado, escolhido para ser distinto. E quando Paulo fala que você foi escolhido por Deus, o seu nome foi citado na boca de Deus para você ser distinto e distinta na sociedade, nós não estamos falando de perfeição. Porque a própria carta de Efésios vai dizer que nós pecamos. Nós continuamos em processo de construção. E é por isso que Paulo, na segunda metade da carta, vai falar tanto: façam isso, não façam aquilo, cuidado com isso, olhem, atentem para aquilo outro. Por quê? Porque nós ainda estamos em construção. Não é ser perfeito. Nós não vamos conseguir não pecar agora. Mas ser santo é uma vida tão diferente que não compactua com adultério, que não compactua com cobiça, que não compactua com ódio, com mágoa, com desprezo, com vingança, com desonestidade, com imoralidade, com fornicação, com mentira. Ser santo é todos os outros povos da terra, como diz no Antigo Testamento, olhar para o povo de Deus e dizer: como é possível um povo viver com um Deus tão perto, tão forte, tão justo? Através do quê? Da sua vida. É o mundo olhando para a vida de cada um de nós e entendendo que nós somos santos porque nós somos diferentes. Sim, nós não negociamos essas coisas. Nós somos santos porque Deus nos escolheu para sermos diferentes do mundo. Nós somos santos porque Deus nos colocou todas as capacidades espirituais que nós precisamos ter para lutar contra o pecado na nossa vida e dizer: não, eu não quero. Erramos sim, mas Ele nos capacita a dizer: não, eu não vou fazer isso, eu não vou viver assim, eu não posso cair nas garras da mentira, eu não posso entrar na corrupção e deixar que isso entre no meu negócio, eu não posso viver o meu casamento em adultério, seja um adultério na pornografia, seja um adultério real quando você trai a sua esposa ou seu marido, eu não posso perder a minha pureza quando me entregar fora de um casamento numa relação sexual. Não é isso que Deus quer para mim. Se você foi escolhido por Deus, o fruto dessa eleição é essa vida santa e pura, em luta pelo pecado constantemente, entendendo que você foi distinto dos outros povos para ser igreja no mundo, sal e luz desse mundo, para influenciar as pessoas e dizer: sim, existe um Deus que é santo, e a minha vida reflete a santidade de Deus em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz irrepreensíveis, essa palavra no grego, amomos, é uma palavra que quer dizer algo parecido no Antigo Testamento com aqueles cordeirinhos sem defeito que eram oferecidos ao Senhor em sacrifício. Irrepreensível é sem mácula, é a melhor
possibilidade de oferta ao Senhor. Entender essa palavra é entender que Deus nos elegeu para ser alguém que todas as áreas da nossa vida, elas são uma oferta a Deus naquilo que a gente faz. Tudo. A nossa casa, o diálogo que temos com o nosso filho, o nosso trabalho, a realidade da nossa vizinhança, onde você vai, a padaria que você frequenta, o supermercado que você compra, a farmácia que você compra remédio, o seu estágio, a sua faculdade, a sua sala de aula, tudo é uma oferta para o Senhor. É por isso que Paulo em Romanos 12 fala: ofereçam a si mesmo como oferta, como sacrifício, vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus te escolheu, querido, não sei por quê. Não me pergunte isso. Eu sei para quê. Para você ser um povo tão distinto no mundo, que constranja o mundo com o amor de Cristo. Que quando o mundo olhe em cada um de nós, as nossas palavras e as nossas atitudes, eles fiquem constrangidos pelo que Deus faz na realidade da vida de uma pessoa que se entrega para Ele. Deus nos escolheu para andarmos em sua presença. Essa é uma das mais belas teologias da igreja primitiva. Quando a gente entra na consciência da realidade que absolutamente tudo que eu vivo diante da presença de Deus. Sim, quando você está pecando, Deus está com você. Não aprovando o seu pecado, mas você está diante da presença dEle em Jesus Cristo. E disso um dia você prestará contas. Nós não conseguimos nos mover dessa presença, porque a presença de Deus real e espiritual na nossa vida, ela é mais ampla e maior do que tudo que você possa imaginar. E a realidade dessa mentalidade muda e transforma o meu dia. Você acorda e você sabe que está diante de quem? De Deus. Você vai trabalhar e quem está com você? Deus. Você deita na sua cama e a realidade da presença de Deus está junto de você. Que pena, gente, que a gente esquece disso. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente esquece disso. Sabe por que a gente começa a se desesperar na vida? Porque a gente se esquece disso. A gente perde a noção de que Deus nos escolheu porque Ele nos amou. Não pergunte por quê. Ele não vai te responder. Você não é capaz de entender. Absorva isso com fé, absorva isso com confiança e diga: Senhor, muito obrigado, porque o miserável aqui recebeu o olhar do Senhor. E eu que não sou nada e acho que não sei fazer nada, um dia o Senhor olhou para mim e disse: eu te amo, meu filho. Isaías diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. É a melhor palavra. Entenda bem o que eu vou falar agora, porque eu vou falar uma frase bem perigosa. Mas é a melhor palavra de autoajuda que a gente poderia ter na vida. Não é dizer eu, é dizer Deus. Não é dizer eu sou bom e Ele olhou para mim. É dizer eu não sou nada e mesmo assim Ele olhou para mim. Eu não consigo, mas Ele me ama. Eu só faço besteira e Ele continua vindo me abraçar todo dia. Eu só erro e Ele ainda passa a mão na minha cabeça e diz: filho, eu estou cuidando de você. Percebe que grandeza é isso, gente? Mas umas implicações muito claras surgem na minha mente a respeito dessa doutrina linda da eleição. Ela traz para a nossa vida uma mudança impactante de hábitos, atitudes, e não é compatível com uma vida de relaxo. Tem gente que fala assim: já que eu fui eleito mesmo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Essa é a prova de que você não entendeu a eleição de Deus. Porque quando você entende a grandeza do que Paulo está dizendo aqui para a igreja, e essa é a base e o começo de toda a igreja, você começa a entender que a sua vida não pode ser mais a mesma. Você foi escolhido para não ser o mesmo. Você foi escolhido para dizer: sim, eu não quero isso mais na minha vida. Sim, eu não vou mentir, porque meu Deus não é um Deus de mentira. Eu não vou me corromper, porque meu Deus é um Deus puro e santo e de verdade.
Percebe como isso muda a realidade do que a gente fala e do que a gente faz? Não existe você viver de qualquer jeito, sem essa luta diária contra essas coisas que ainda nos assediam, os nossos desejos, a vontade de nos colocar no centro de tudo. Não existe você viver a vida desse jeito e dizer: eu sou um eleito de Deus. Não existe eleição nesse tipo de vida. A eleição de vida frutifica. A eleição de Deus frutifica numa mudança radical, nova vida em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo fala: tira o velho homem e coloca o novo homem. Muda as suas atitudes. Ai, pastor, saiu um palavrão. Para de falar a palavra torpe, porque a Bíblia fala para não dizer isso. Ai, pastor, uma mentirinha não faz mal para ninguém. Querido, se você tem a realidade da grandeza e da justiça de Deus, você pensaria 3 vezes, 4 vezes antes de soltar qualquer tipo de mentira na tua boca. Jovem, não se entregue. O mundo está dizendo para você: sensualize-se. Ouça essas porcarias que estão tocando na moda dessas músicas, que está dizendo que você tem que sensualizar, dos mais novos aos mais maiores. Deus falou e Ele já condenou a sensualidade provocativa. A Bíblia diz: não seja assim. Como que um crente que acredita que Deus o elegeu pode viver uma vida assim? Cuidado com o que você veste. Você está vestindo isso para se mostrar para quem? Você está vestindo isso para provocar quem? Você precisa ser notada ou notado por quem? Cuidado com o que você fala. E sim, as palavras vão chegar na tua boca, mas é você que controla a tua língua. A eleição é algo que nos deixa pasmo diante de Deus. E a realidade que muda tudo na nossa história. Completamente tudo. E é por isso que Paulo começa com isso. Porque ele está explicando o que é a igreja. E para começar a entender o que é a igreja, você precisa entender de onde surgiu tudo isso. Deus está construindo a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Se eu pudesse, eu falaria o nome de todo mundo que está aqui, um por um. Olha que eu sei bastante, viu? Mas levaria muito tempo. Deus te chamou pelo nome para você ser igreja. Mas eu não quero. Você escolheu ser brasileiro, querido? Escolheu? Escolheu nascer aqui no estado de São Paulo? Escolheu nascer em Itatiba? Escolheu falar português? Quem escolheu por você? O acaso. Ah, me poupe, né? O destino. Ah, gente, é uma resposta muito vazia para uma grandeza tão imensa como essa. Deus não só te escolheu como brasileiro, Deus te escolheu como filho. E é isso que Paulo nos mostra na segunda bênção que Ele nos deu. Deus nos... Não tenha medo dessa palavra, em nome de Jesus. Essa palavra é aquela palavra que você fala assim, ó, predestinou, o povo arrepia e fala assim, misericórdia. Não tenha medo dessa bênção linda, porque é uma bênção de Deus na nossa vida. E ela tem implicações tão fortes e tão profundas que mexem com a nossa história. O versículo 5 diz assim, em amor. Olha como começa esse versículo, gente. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como? Não tenha medo dessa doutrina e dessa palavra, porque isso aqui é lindo demais. O versículo é muito explícito, não precisaria nem de eu explicar isso aqui. Mas eu vou tentar. A gente acabou de falar que Deus nos elegeu, e a gente fala assim, mas eleição é a mesma coisa de predestinação? Eleger é a mesma coisa de predestinar? É e não é. Por que é e não é? Porque são duas coisas que não dá para separar. Não tem jeito de só eleger ou só predestinar. Então acaba que é, mas não é. Por que não é? Porque são duas coisas distintas que Paulo está separando na obra de Deus Pai e nos mostrando 2 propósitos diferentes. Que não dá para separar. Que não tem jeito de ser uma coisa e não ser outra. Mas que acaba na nossa compreensão limitada e racional nos ajudando a entender isso aqui. Eleger é Deus separar dentre toda a humanidade aqueles que Ele quis para serem seus. Por que Ele quis? Não sei. Eu sei para quê.
para ser santo e irrepreensível e viver na presença dele. Aqueles que ele escolheu vão entender e vão viver dessa forma, lutar todo dia, mas vai ter a consciência de que Deus está ali e que vai lutar por isso para ser realidade na vida dele. Eleger é esse movimento de Deus que aconteceu pontualmente lá, na eternidade, antes da fundação do mundo. Você nem existia e ele te escolheu. Esse é o movimento da eleição. Mas e predestinar? O próprio nome do português já nos ajuda a entender isso. É pré-destino. É um destino prévio. Mas presta atenção aqui, em nome de Jesus Cristo. Onde aparece a palavra inferno nesse versículo? Onde aparece a palavra céu nesse versículo? Por que toda vez que a gente vem para a Bíblia e escuta essa palavra maravilhosa, a gente treme e as primeiras coisas que são apontadas na nossa cabeça são céu e inferno? Não é disso que o texto está falando. O destino de Deus aqui não é um lugar físico, nem um lugar material. Nós não estamos falando de uma região. Você percebe que o destino pré-determinado por Deus aqui é muito bem esclarecido, não se trata somente de céu. O versículo diz que Deus destinou aqueles que Ele escolheu para Ele. Vamos começar por aí. A NVI tirou essa expressão forte na tradução que a Revista Atualizada traz. Se você abrir no versículo 5 dessa tradução da Revista Atualizada, lá está escrito: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Porque isso é forte para mim. Esse para Ele nos mostra o destino pela qual Deus nos olhou. O seu destino é ser de Deus. Ponto. Mas o destino não tem a ver com o céu para onde eu vou. Essa é a nossa fantasia que nos tira dessa realidade terrena. Porque Deus, Ele aponta para um céu maravilhoso onde nós vamos viver com Ele sim eternamente. Nós não vamos ser anjinho pulando de nuvem em nuvem não, gente. A Nova Jerusalém vai ser na terra, a gente vai ser, é material, é físico, é real. A Bíblia fala em Apocalipse que a cidade santa desceu dos céus, toda a criação foi restaurada, é real, para a eternidade toda. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso destino começa aqui e agora. Você ser alguém de Deus, viver com Deus, viver para Deus. Isso muda ou não muda a nossa realidade? Sejam sinceros. Você não precisa repensar tudo que a gente é. Gente, tem hora que o mau humor bate na gente, não bate? Ou vocês não ficam azedos? É só eu que fico azedo. Tem dia que eu estou azedo, que nem um limão. Dá para fazer até careta. Coitada da Fernanda e dos meus filhos. Tem dia que a gente acorda de mau humor. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente está desanimado. Não é assim? A gente não é ser humano, não é desse jeito? Aposto que o Luciano tem dia que vai lá para a loja e fala assim: ai, sério, tudo de novo? A gente é ser humano. E quando a gente está vivendo essas coisas, a realidade disso nos move a pensar assim: poxa, eu fui escolhido para ser de Deus. Estou lavando essa louça aqui, eu não posso reclamar disso não. Eu estou limpando essa casa aqui, eu não posso reclamar disso não. Os movimentos de Deus estão acontecendo na minha vida. Ah, fiquei desempregado, mas Deus não controla tudo que a gente é, gente. Tudo que a gente está vivendo. A gente não acredita num Deus soberano que, a despeito de nós crermos também na nossa responsabilidade humana, Ele está soberanamente reinando sobre tudo. Primeira coisa, Ele nos predestinou para sermos dEle. Mas aí vem algo que mexe comigo profundamente. Porque Ele não está falando de céu e inferno nesse versículo. Você consegue ler comigo isso que está bem negrito nesse versículo? Bem alto. Para sermos adotados como? Qual é o destino que Deus pré-estabeleceu para você? Filho. Todo mundo é filho de Deus? Não. Não se assustem com essa afirmação. Mas não, porque a Bíblia fala: contudo, em João capítulo 1, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem são esses? Os que receberam Jesus, os que creram em seu nome. Estes foram feitos filhos de Deus. Quem são estes? Os que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis e viver a realidade da sua vida material na presença espiritual desse Deus grande. Quem são esses? Os predestinados por Deus a um destino lindo de uma vida como filho do Deus Altíssimo. Essa é a igreja de Jesus. Isso é muito bonito, porque a adoção no Império Romano era algo muito radical, sabia? A família romana ela era concentrada num modelo onde o pai tinha total autoridade por todos naquela casa, total. Se o pai romano quisesse pegar naquela cultura o filho e matar o filho, ele tinha autoridade sobre a vida do filho, para a vida e para a morte. Se ele quisesse vender o filho como escravo, na cultura romana, ele tinha autoridade de vender o seu próprio filho como escravo. Ele tinha autoridade total com o seu filho e com a sua família. Era o jeito que funcionava o império. E quando se falava de adoção, era pegar alguém sob a autoridade de um pai e transferir totalmente essa pessoa para a autoridade de outro pai. E aqui, quando essa transferência acontecia, o filho recebia um nome novo, uma família nova e todos os direitos que aquela família tinha. Ele acabou de chegar, mas recebia o mesmo tanto de herança daquele que nasceu naquela casa. Ele acabou de chegar, mas ele tem os mesmos direitos e deveres que todos aqueles que nasceram naquela casa. A adoção fazia daquele que não tinha família estar em família. A adoção fazia daquele que não tinha pai ter pai. E pasmem, um filho vem para a nossa vida como uma bênção de Deus, né? Talvez você planejou. Tem os filhos da geração ops. Não tava no script dos meus planejamentos. Aí vem Deus mais uma vez assim mostrando para você que você não controla absolutamente nada na tua vida. Nem com remédio, nem com DIU. Esse dia eu vi uma reportagem que a mulher estava laqueada e está grávida. Está vendo? Mas esse filho, ele vem, ele se gera, ele cresce, você ama, você faz tudo para ele, como qualquer pai e mãe. A adoção não é assim, gente. A adoção é uma decisão voluntária. Você decide adotar. Você pensa naquilo. Você se propõe a viver tudo que uma adoção tem e traz com ela. Quando Paulo diz, Deus te escolheu na eternidade e te adotou como filho, Deus pensou em você. Você imagina a grandeza disso? Você imagina e consegue imaginar o que isso reverbera no impacto do seu coração? Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de um Deus que nos ama profundamente. E Ele está assim disposto a te proteger e te guardar todos os dias. Porque Ele sonhou com você na eternidade. Um Deus que te protege todas as manhãs quando você acorda, que fala na palavra dele, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre você. Um Deus que, a despeito dos seus erros, Ele diz, eu te amo, meu filho, eu não desisto de você. Eu não largo das tuas mãos. Eu não vou te deixar nunca. Você pode estar no chiqueiro comendo lavagem de porcos, que um dia sua mente volta a si e você vai voltar para a casa do Pai. Para ser escravo? Não. O Pai está de braços abertos para te dar sandálias novas, um anel no seu dedo, vestes limpas e matar um cordeiro e fazer uma festa muito grande, porque aquele que estava morto está vivo. Para mim, olhar para um texto como esse, gente, é se constranger com o amor de um Deus que olhou para mim. Que me move a fazer pelo menos o mínimo que eu consigo.
mudar pelo menos aquilo que a gente consegue, ser diferente naquilo que você pode, lutar pela pureza e a santidade na minha vida e dizer: eu quero ser diferente porque Ele me ama. Você pode estar num leito de hospital, você pode estar numa UTI, você pode estar passando fome porque você está desempregado. O maná vai cair do céu, porque Deus nunca deixou de cuidar de você, porque você foi escolhido e predestinado para ser filho de Deus. Mas o caminho para tudo isso é um só, por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma de entendermos nada disso a não ser por Jesus. E tem coisa mais escandalosa do que essa cruz? Um Deus que se esvazia, vem até nós dizendo: eu te amo, por causa do seu pecado você merece a morte e a condenação eterna, mas eu te escolhi na eternidade, e por causa disso eu mato meu filho no teu lugar, para você viver eternamente comigo. Mas Ele não vai ficar morto. Ele vence a morte, ressuscita ao terceiro dia. E o que muda na nossa vida? Muda a realidade de que Jesus ressurreto nos mostra que a eternidade será com Ele, começando aqui e se estendendo para todo sempre. Tudo isso termina assim. Vamos ler juntos? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Por que Deus fez tudo isso, gente? Porque a graça dele, no plano eterno dele, só seria conhecida se nós estivéssemos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. E a graça dele merece a nossa gratidão, o nosso louvor, a glória e a presença de Deus, que transforma a realidade de quem somos. 4 implicações rápidas para você levar para casa. A salvação é dom de Deus, e só de Deus. No que tange a salvação, não existe nada que você possa fazer para que isso aconteça na tua vida, porque isso é um dom de Deus. A salvação vem pela fé, mas quem te dá fé? Deus. Mas aí você pensa assim: isso me leva a uma vida de tô nem aí? Não, porque Ele te elegeu para ser o quê? Santo e irrepreensível. Nós somos predestinados para ser filhos e não cabe viver de qualquer forma. Não cabe aceitar o pecado como algo normal na nossa vida. Elimina do teu discurso esse negócio de pecar é humano. Porque isso só te leva a cometer erros. A verdade, essa verdade que nós vemos aqui, ela produz no nosso coração o quê? Gratidão. Paulo caiu de joelhos e eu te convido a cair de joelhos e dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor. E isso nos impulsiona como filhos a uma vida de amor e de fidelidade. Você é capaz sim de amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele já te abençoou com todas as bênçãos da região celestial em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa, você já tem. Pastor, por que tudo isso? Nós estamos entendendo o que é ser igreja. E para entender o que é ser igreja, você precisa se entender em qual lugar dessa história você está. Que hoje a gente volte para casa com tudo isso no coração, com essa gratidão forte, com as lágrimas nos olhos e dizendo: Senhor, obrigado por cuidar de mim. Todo dia. Porque o Senhor me escolheu como filho teu. Feche os seus olhos.